E as pessoas continuam sempre perguntando, e aqui a mala da minha alma vai anotando, e hoje nós estamos aqui à vontade, né? Assim, livres, e estamos fazendo esses vídeos aqui. Sim, Rubens, e tem e-mails também que os irmãos, né, perguntam sobre o batismo. Agora que eles saíram das denominações, dos templos, como vai fazer para batizar? Se é necessário batizar, se isso influi na vida interna. Né? Amém. Amém? Não, que assim seja. Que assim seja. Não falei de sem querer, não. Aliás, não falei de propósito, não. Saiu meu sem querer. Né, Mara? Contaminado. Amém vem de Amon, essas coisas todas, né? Aí esse irmão Rubens cada dia torna o troço mais estreito, não sei. Eu que estou na estreiteza, amado. Eu falo o tempo todo, depois vou tentando me arrumar. Porque a gente vai descontaminando. Muito tempo dentro do sistema. Aí as pessoas também que estão muito tempo dentro do sistema, elas não sabem até onde deve rejeitar alguma coisa ou aceitar. Aí assim pergunta, mas irmão, agora eu estou fora do sistema religioso, como é que eu vou me batizar? Né? Por quê? Porque no sistema religioso aprendeu que só quem batiza é o pastor. Exatamente. Ou quem o pastor mandar o padre para batizar. Né? O padre mandar um sacristão ou um estudante de teologia. E mesmo assim a gente tem que demorar um período para se batizar, né? É. No caso, eu demorei mais ou menos 3 meses. Você fez classe de catecúmeno? Aquele estudozinho Sim, fiz. de aluno? Aí depois de 3 meses me batizei. Aí tinha que estar em dia com dízimo ou não? Não sabe na época, não? Não sei. Não lembra não mais? lembro, já faz tempo. Mas na minha época também tinha que estar em dia com dízimo. Tinha que ser membro, tem que estar membrado na denominação. Mas é assim mesmo que eles fazem. Agora, irmãos, o que você aprendeu com o sistema religioso tem que botar tudo à prova. Não vou dizer negar tudo. E muito menos aceitar. Aceitar nunca. Mas tem que pôr à prova. A prova é qual? Essa aqui, ó. Vai para cá e lê. O que você lê de batismo aqui? Você lê que a pessoa tem uma denominação para se batizar? Não. Não. Você não lê que a pessoa tem que ter denominação para nada. Não. Denominação é coisa do senhor desse século. Exatamente. O diabo? Não, desses homens que estão aí, enganando todo mundo. Eles que são os senhores desse século, que cegou a vista da população. Agora, para você se batizar, você tem que apenas ver como está na Escritura. Nós lemos ali esses dias, amado, em Atos, que a família do carcereiro foi batizada na mesma noite. Sim. Nós lemos que Lígia, que foi encontrada lá na beira do rio, orando, né? Sim. Quando Paulo foi lá orar, ela também foi batizada. É verdade. No mesmo dia, praticamente. O eunuco Também. e tantos que vinham a João Batista. Exatamente. João Batista falou para alguém assim, ó, primeiro você arruma uma denominação, você vai ser catecúmeno lá, você vai fazer tudo que o teu pastor mandar, ser dizimista, pegar a carteirinha, depois você batiza. João Batista falou isso para alguém? Em hora alguma. Para ninguém, não é Pra verdade? ninguém. Então, não há necessidade, claro, de se... Aliás, não pode, né, fazer parte do sistema religioso. Você não deve fazer isso. Agora, para batizar, basta apenas ter água. Exatamente. Não foi o que Filipe fez? Foi. Eu já não falo pelo eunuco. O eunuco era um aluno. O eunuco estava aprendendo. Eu também li no canal, Rubens, de alguém que perguntou que, assim, que tá desse jeito mesmo lá sobre o eunuco, né? Que Filipe, né, no caso, falou que só basta ter água. Mas alguém me perguntou no canal que temos que ter um conhecimento para batizar uma outra pessoa. E tendo conhecimento na palavra. Bom, você primeiro tem que saber o que está sendo feito e o que está fazendo. Senão, não adianta nada. Por que eu vou jogar água na cabeça e falar as palavras, ou alguém vai jogar na minha cabeça e falar as palavras para mim se não houver entendimento? Isso não existe. João Batista batizava porque havia entendimento dele de quem ele pregava. Quando ele falou dos fariseus, os fariseus, ó, correram, não quis nem ser batizado. Sim. Porque ele sabia que aquilo não era coisa que eles queriam. Né? Agora, os que vinham até João Batista, que vinham até ele, a Escritura fala, significava os que acreditavam no que ele dizia, todos ele batizava. Uhum. Não é verdade? É verdade. Agora, se fosse um cara maluco qualquer jogando água nos outros, isso não seria batismo. Isso aí é uma palhaçada, uma bobeira. Né? É verdade. Batismo é uma coisa de entendimento de quem está batizando e de quem está sendo batizado. Aí você fala, pô, peraí, mas nós já estamos na nova aliança. Sim, estamos na nova aliança. Não é necessário ser batizado para ser salvo. Nós temos inúmeras provas de pessoas que não foram batizadas. Agora, se a pessoa quiser se batizar, O que impede? que impede? É o que o eunuco perguntou pro Filipe e colocou ele contra a parede, né? É. O eunuco falou, olha, eu não estou entendendo, se ninguém me ensinar, não vou entender. Aí ele leu aqui, esse Isaías aí, ó, tá falando aqui, ó, do Salvador, olha aqui, ó. Como cordeiro foi levado ao matedouro e tal. Ah, o eunuco falou, agora eu tenho que ser batizado? Eu quero seguir esse homem, eu sou eunuco, gay ou não, né? Porque a maioria dos eunucos eram gays. Agora, gay ou não, eu quero ser batizado. Aí o Filipe falou para ele, você deixa de ser gay? Depois eu te batizo? Não. Não. Nem perguntou se ele era gay. Poderia até ser.
É verdade. Né? Porque historicamente conhecemos que a maioria, grande parte dos eunucos se tornavam gay. Mas o desconsolo dela é... E pode ser facilmente remediado por um homem de autoridade. Homem? Não vai encontrar nenhum homem aqui. Agora, não estou dizendo aqui com isso fazendo apologia a gay nem falando contra. Isso não é assunto meu, isso é assunto do Criador. O que eu digo é que você que é um guloso, que pede dízimo aos outros, você está enganando as pessoas. E isso aí é condenável. Isso aí a gente aponta o dedo assim, igual o Salvador fazia, ó. Raça de víboras. Agora, se o cara é gay, se o cara é bandido, se o cara... Não estou nem assemelhando gay a bandido a coisa negativa, não. Entende? Eu não estou assemelhando. Eu digo negativo é quem participa do sistema religioso. Isso é negativo. Agora, se prostituta, se homossexual, isso para mim não é negativo, não. Isso é da pessoa com o Criador, não está enganando ninguém. Chega o cara e se rebola todo e dá uma de mulher, ele está enganando alguém, amada? Ele está enganando a ele mesmo. Se estiver enganando alguém, é ele próprio. É ele próprio. E ele vai pagar por ele. É. Agora, e esses que ensinam errado? E em relação às coisas do Criador? Esses é que são terríveis. Esses que estão na contramão. Entende? Esses é que vão, mais tarde, ter que sofrer se não se arrepender. E esses eu aponto o dedo. Agora, com gay, com travesti, com quem fuma, quem cheira, quem bebe, com quem está fazendo coisa que hoje está julgando certo e amanhã pode julgar errado, essa própria pessoa, aí é com eles e o Criador, não é comigo. É verdade. Agora, quem está ensinando errado, esse aí está ensinando o próximo errado. Não é só ele que está indo para o buraco e não é ele que é senhor de si. Ele está botando as pessoas no mau caminho. A esse, sim, o Criador chamava de raça de víboras. Chamava de sepulcro caiado. Bonitinho por fora, cheio de barato e ossos podres por dentro. Então, amada, a pergunta era... Foi essa, sobre o batismo. Batismo, vamos lá. Então, amados, o que acontece? Se você é discípulo ou foi discipulado por alguém, ou seja, alguém te mostrou os campos verdejantes, foi seu pastor, tá certo? Foi aquele que velou por você, você deve convidá-lo a te batizar. Eu creio que se a pessoa, amada, teve conhecimento suficiente para ensinar, ele está apto a batizar. É verdade. Não é verdade? Sim. No caso do eunuco, quem batizou ele? Felipe que ensinou a ele. Uhum. No caso de Lídia, quem batizou Lídia? Foi Paulo que ensinou a ela. Não é verdade? Sim. No caso do carcereiro, né, da família dele toda. No caso de tantas pessoas, é quem ensina quem batiza. Agora, se a pessoa achar também que deve não se batizar, vai morrer por causa disso? Não. Vai pecar por causa disso? Não. Isso não vai influir. Isso é uma coisa pessoal. A pessoa quer dizer para ela própria, assim, ó, eu vou morrer agora pro erro e vou ascender, voltar à vida, vou renascer, vou ressurgir para a vida eterna. Então ele faz esse cerimonial, essa passagem da água, né? Se quiser, não quiser, não vai, o Criador não vai levar isso em conta. Isso não tem, assim, algo a ver com a salvação. O que era para ser feito para salvar você já foi feito. E quem fez não foi você. Foi o próprio Salvador. Por isso o nome dele é o Salvador, né? Porque eles se apegam muito naquela passagem, né? Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. Então eles usam muito isso para justificar um batismo assim, que seja algo... Eles justificam qualquer coisa que seja além do Salvador. Tipo assim, o Salvador fez, mas não fez tudo. Falta mais um pouquinho. Ficou incompleto. Sempre eles vão dizer que a obra do Salvador é incompleta. Sempre. Mas isso... Por quê, amado? Porque a pirâmide deles é incompleta. Então tudo para eles é incompleto, entendeu? Eles não estão esperando na pirâmide agora o último pedacinho lá, o anticristo, ou o antimessias. É isso aí. Então para eles também a obra do Criador é completa, eles têm que se batizar para completar. Não existe, amado, não tem isso em lugar nenhum. Entende? Aquele que crer e for batizado será salvo naquele grande dia. Quem não crê, né? Quem não for batizado, né? Quem não crê. Se não crê, amado, pode batizar, pode não batizar, você não creu, não adiantou nada. O Criador morreu em vão para você que não creu. Agora, para você que não foi batizado, ele não morreu em vão. Entendeu? Mas se quiser batizar, que impede? Foolish birds of the river, they have
But the bridegroom comes and we have gone with him. I will be there, yes, will be there. When the tribulation's over, they'll be mine. We may go most any day, but we're coming back to stay. When the tribulation's over, we'll be back. Então, bom, Rubens, tem outro e-mail de um irmão que escreveu dizendo que ia se casar e não sabia como proceder, né? Tem o casamento marcado, a data? Marcado, né, tudo, mas não sabe como fazer, né? Visto que o casamento religioso não é o que ele pensava, né? Não é certo aos olhos do Altíssimo, né? Do nosso Criador. E ele tem essa dúvida. Então, você veja bem, amado, as pessoas se libertam do sistema religioso onde ficou prisioneiro e aprendendo errado a vida toda, e agora muitos não conseguem buscar só na escritura a informação e pede e-mail para mim, para a Elaine. Eu acho que pode continuar fazendo isso, não tem problema nenhum. Né? É um prazer, inclusive, responder. O que eu mais respondo, amado, é sobre batismo e casamento. É verdade. Né? E-mails pessoais. E gravando esse vídeo, eu creio até que seja oportuno, porque como fonte de pesquisa, né, e de despertamento, você poderá procurar mais sobre o assunto. É verdade. Eu não sou guru. Com certeza não. Não sou um oráculo. Não sou um consultor, nem líder religioso. Né? Então não precisa ficar vindo a irmão Rubens como se eu fosse Paulo, como se eu fosse o Pedro, né? Ou, eu não sou nenhum desses homens. Eu queria ser um centésimo, de milésimo, de trilésimo do Paulo, porque é quem mais eu admiro. Né? Além do nosso Salvador, é claro. Mas a gente não tem como ser nada disso. Né? E Paulo também, nós o temos como líder, né? Mas ele não foi líder. Não tinha uma igreja sob o domínio dele, para ele pastorear, para ele ficar julgando e sendo juiz. Ele não era juiz, igual a gente vê no Velho Testamento. Ele apenas ensinava e criou vários setores da igreja, né, naquela época, igual o irmão Rubens, pela piedade do Criador, tem feito. A gente vai de estado em estado, ou pessoalmente ou pela internet, as pessoas acreditam e passam a praticar a sã doutrina. Exatamente. Do Criador, não minha, né? Mas eu não sou nenhum líder dessas pessoas. Mas quando a gente pode mostrar o conhecimento que a gente adquiriu pela Escritura, a gente faz isso para que você também vá pesquisar e você mesmo por si próprio, com o espírito do nosso Criador, que você vá e tenha a sua própria visão, né, de acordo com o Criador. Porque nós entendemos, amada, que o Criador nos ungiu, nos capacitou com o Espírito Santo. Por isso ele diz, não há nenhuma necessidade que ninguém vos ensine. Né? Porque o Espírito Santo que habita em vós o capacita a todas as coisas. Então capacita o entendimento também. Assim, o que eu posso fazer é despertar. Então essas palavras aqui agora que seja de despertamento para você e que você pesquise mais. Mas não que você tenha como verdade porque ouviu o irmão Rubens falando. Eu sou igual a você. Né? Não tem diferença nenhuma. Se não for para pior, mas melhor não tem. Não era nenhuma pensa que o irmão Rubens é melhor em nada, que eu não sou melhor não. Não tem como ser. Assim nós vemos na Escritura, amado. Casamento na Escritura é uma coisa, o que ensinaram por aí é outra. Nós temos então que dividir essa questão de casamento em duas partes. Se formos falar de questões humanas, é uma coisa. Se for falar de questão espiritual, é outra coisa. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui em minhas mãos a minha carteira que eu renovei semana passada. Né? Deixa eu pegar aqui minha carteira, tá aqui, ó. É a carteira de habilitação do irmão Rubens. Isso aqui tem a ver com o nosso Criador? Ele, por acaso, na Escritura, falou para você ter uma carteira de habilitação para você dirigir? Aí você tem que ter também o RG. Título de eleitor. RG. CPF. O Salvador algum dia falou para você ter título de eleitor? RG, CPF? Não. Então isso não tem a ver com as coisas do Criador, diretamente. Sim. Ou seja, o Criador não vai condenar ou absolver alguém por ter documento. Então eu posso fazer um contrato de aluguel de um carro, eu posso fazer um contrato de venda ou compra de um carro ou de uma casa,
Eu posso fazer um contrato de cessão, de ceder alguma coisa para alguém, não é? Eu posso fazer o que eu quiser no cartório ou numa junta governamental, que o Criador não vai ver como algo favorável ou contrário a ele. Sim. Porque não tem a ver com questão espiritual. Assim, o casamento ele tem dois papéis. O casamento tem o papel social, tá certo? De documentação humana, em que a pessoa vai no cartório e faz um contrato, chamado certidão de casamento. Ele certifica ali para a sociedade, para o governo e para quem quer que seja no mundo, que há uma união dessas duas pessoas, estável, e que essas duas pessoas têm um comprometimento entre si. Isso é um documento feito em cartório, como a identidade, como um contrato de aluguel, como uma carta de motorista, como qualquer outro documento que se tira, um certificado de reservista, enfim. Mas isso o Criador não enxerga. Não que ele não tenha visto, porque ele é onisciente, mas ele não vê de forma a agradar ou desagradar. Isso fica assim no meio, ó. Não fede nem cheira, nem desagrada e nem agrada de forma espiritual. Pode alguma consequência disso tudo agradar ou desagradar. Você, por exemplo, tira uma carta de motorista e agora mata alguém. Você vem com o teu carro, e aquele ali, eu vou matar aquele safado, e pum! Você estava habilitado a dirigir, mas isso não te autoriza a matar. Mas você só matou porque você dirigia. Se você não estivesse dirigindo, não mataria, nesse caso. Mas não é a carteira que fez você matar, né? Você matou porque tinha carteira, senão não dirigia. Mas então eu posso dizer, a consequência das coisas humanas pode ter algum envolvimento espiritual, para o bem ou para o mal, agradando ou não ao Criador. Mas não é o fato do documento ser humano que vai agradar ou desagradar. Isso ele não leva em conta. Agora, como o casamento desempenha dois papéis, aí sim, é claro, você tem o lado espiritual do casamento. Por quê? Embora o Salvador nunca falou para você tirar identidade, para você ter CPF, para você ter título de eleitor, para você ter carta de motorista, para você ter contratos e mais contratos, de aluguel, de empréstimo, de compra, de venda. Embora ele nunca tenha falado para você ter ou não ter isso, mas quanto ao casamento, ele falou. Então, se quanto ao casamento o Criador falou, nós temos que ouvir o que ele disse, amada. Não é verdade? Sim. Aí quando você vê a cerimônia de casamento, aí eu, irmão Rubens, te pergunto, o que na cerimônia de casamento o Criador deixou escrito? Se você vê uma cerimônia de casamento, leva o quê? Meia hora? Por aí, né? Por aí, né? É, por aí. Então vamos dizer que eu não sei o tempo certo, mas vamos dizer que uma cerimônia de casamento leva 1 hora. Eu pergunto, em quantos segundos dessa cerimônia o celebrante lá, o pastor ou o padre, ele pega aqui a escritura que está na Bíblia e lê? Quanto tempo? 1 minuto? Eu acho que menos. Até menos. Menos. Muito menos. Então vamos lá, amado. Quando quem está celebrando o casamento, ele pega a escritura e lê 1 minuto ou menos, ele está lendo justamente o que é o casamento que o Criador enxerga. Entende? É isso que o Criador enxerga. É isso que tem a ver com ele. É isso que você tem que fazer de acordo com o que ele está falando para agradar ele. Se não fizer, se fizer o contrário, desagrada. É aquele momentozinho pequeno que o padre, o pastor, ou a mãe de santo, ou quem estiver fazendo o casamento, ou o pai de santo, ou seja, quem for, dependendo da religião, é aquele momento que lê na escritura, é aquilo que é o casamento para o Criador. Fora daquilo não é casamento. Então você tem uma cultura pagã, paganizada, mesclada, que transforma-se como se fosse um mosaico, a junção de vários tipos de paganismo, que é a cerimônia. A cerimônia é toda pagã. Sabe? Essa semana eu recebi um e-mail de um casal que está com um casamento marcado no cartório e me perguntou, irmão Rubens, e agora? Que eu não sei mais o que eu faço. Eu não quero errar, irmão Rubens. E eu falei, eu não sou oráculo. Eu respondi. Eu não sou um guru para você consultar sobre qualquer assunto. Mas não falei com tom de brigar, não. Só mostrei que a pessoa, é o que está na escritura, tem que consultar. E expliquei detalhadamente, eu fiz um e-mail grande para a pessoa respondendo, amada, e respondendo até sobre a aliança. Por quê? A aliança é um dos instrumentos do paganismo hindu, que eles acreditavam que tinha uma veia aqui que leva no coração, e com a aliança trocada, o coração ficava trocado, e não sei o que, essas histórias todas. Então até a aliança, e aí tudo, véu, grinalda, a grinalda você vê na escritura falando que o touro usava grinalda, para o sacrifício lá, para a adoração de Júpiter, né?
Mas essas coisas todas, as práticas de jogar arroz, de entrar, e aquela cerimônia, aquilo tudo é paganismo. Não tem nada ali que não seja. A cerimônia toda é paganismo. O pior da cerimônia é o voto, que a pessoa é obrigada a fazer perante os convidados e perante o Criador, porque ele está em todo lugar, né? É verdade. Ele está em todos os momentos, em todo lugar. Então também perante aquele voto que o pastor fala, na dor, na tristeza, na alegria, tal, aquilo é um compromisso. A Escritura é clara quanto o voto diz. Se não for para cumprir, melhor que não vote. E ali as pessoas durante a cerimônia são obrigadas, ali os noivos, a fazer esses votos, que algumas vezes não conseguem cumprir, e assim pecam, impulsionados pela cerimônia. Mas eu falava da questão da aliança. Eu vejo, e aí é uma opinião minha pessoal, isso não tem a ver com a Escritura, não tem a ver com o ensinamento do Salvador, mas é visão minha pessoal. Eu vejo, amada, que hoje a aliança representa mais do que uma questão religiosa, mas até mesmo para uma identificação das pessoas que são casadas, comprometidas. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque eu mesmo conheci muitas mulheres que diziam, olha, eu gosto é de homem casado. Não posso ver um homem com aliança que eu dou em cima, porque movido pelo diabo, por demônios, né? Tentam separar as pessoas. Mas eu já conheci, talvez você tenha conhecido também, né? Pessoas desse tipo, que quando vê, principalmente mulher, né, que vê um homem com aliança, é esse que eu quero. O homem já um pouquinho melhor do que a mulher nesse aspecto, mas o homem respeita um pouco mais. A maioria. Eu creio que a maioria dos homens, quando vê uma mulher com aliança, já se segura. Não porque tem respeito pela mulher, mas tem medo do marido. De repente é um cara brabo, de repente... Aí segura. Entende? Por causa da aliança na mulher. Agora, no homem, eu creio até que prejudica mais ainda, porque as mulheres, não vou dizer todas, mas algumas mulheres gostam de dar em cima, principalmente de homem casado. Mas mesmo assim, eu vejo, visão minha pessoal, não está na Escritura, que o casal orando ao Criador, né, e dizendo, olha meu pai, eu conheço bem a sua vontade, eu não vou fazer cerimônia pagã, né, mas a aliança nós vamos usar por uma questão social apenas, sem ser religiosa. Não vou fazer cerimônia nenhuma, nem trocar aliança nenhuma, mas nós vamos usar no dia a dia. Eu creio que não há problema. Por uma questão social hoje, dado a essa oração também. Sem oração, para mim, entende, amada? Eu creio que os dois têm que estar de comum acordo e chegar para o Criador, orar juntos e dizer, pai, não leve em conta, como se fosse algo religioso. Então, até mesmo tendo uma comemoração, que eu vou entrar nesse assunto, que não seja usada na comemoração, para não configurar coisa religiosa. Entendi. Mas no dia seguinte, quando já estiver casado, morando na mesma casa, né? Então aí, vamos usar aqui agora a aliança, em troca de aliança sem nada, vou usar só por uma questão social. Eu creio que não vai haver, né, dada uma oração anterior, algum problema com o Criador. Apenas por questão social, estou sendo bem repetitivo. E aí você vai para a festa. Então não pode ter festa? Olha, a festa, a Escritura fala dela. E não fala mal. Nós não vamos seguir Sansão, não. Sansão não tinha nada de bom para nos oferecer. Mas nós vemos que ele não foi condenado por fazer festa. A festa foi 4 semanas, se eu não me engano, ou 7 semanas, nem lembro mais. Tem tempo que eu li, mas foi festa de casamento. O próprio Salvador esteve em festa de casamento e lá, não vou dizer que ele bebeu vinho, mas se bebesse também não teria problema. Não é pecado beber vinho. Mas ele fabricou vinho lá na hora, porque faltou vinho, era vinho mesmo, né? Não vamos tapar o sol com a peneira e dizer que era suco de uva, não, porque não era. Os hipócritas dizem que era suco de uva, porque eles coam um coelho, coam um mosquito e deixam passar um coelho. Assim o Salvador falou deles. Mas, que era vinho, era. Então o Salvador, inclusive, participou de uma festa. Então, assim dizendo, amados, compartilhar de uma alegria, de uma união, é um momento decisivo na vida do homem e da mulher. E principalmente da mulher, não é? Porque é um momento em que ela larga o seio da família, o conforto do lar, né? Ela larga a proteção do pai, da mãe, para agora buscar uma coisa nova com uma outra pessoa. É uma decisão muito séria que a mulher toma. O marido também, mas a mulher muito mais elevado ainda. Muito mais acentuada essa coragem decisiva de mudar de vida, né? De parar de morar com os pais, com os irmãos, com a sua família, mas ir se unir a um homem para construir uma família nova. Então é um motivo para comemorar, sem dúvidas. E aí chamar os amigos mais próximos, né? Fazer ali uma festa, que seja até um bolo, mas não um bolo religioso. Tá certo, amado? Porque o bolo também é um problema sério, a questão de bolo, né? Agora,
sendo uma comemoração só social e deixando isso claro o tempo todo, não há problema nenhum nisso. Ah, mas não vai fazer oração? Por que não? Pode fazer uma bela de uma oração, né? Pedindo ao Criador para cada vez mais mantenha essa união fortificada, né? E que dê uma família saudável. Isso é tudo muito louvável e até, vamos dizer, necessário. Mas não precisa colocar aliança ali na hora, para não configurar a religião. Aliança é uma questão social. É o meu entendimento. Do marido com a mulher no dia a dia. Então, no dia seguinte, passa a usar aliança. Porque se botar aliança ali, já começa a configurar a cerimônia. Exatamente. Começa a configurar coisa tipo religiosa, aí você vai para o hinduísmo, aí você saiu da questão do Criador e foi para o diabo. Você vai fazer uma cerimônia do diabo, vamos dizer assim. Do inimigo, do adversário, né? E se é para usar em questão social, isso não precisa do pessoal da festa ver você usando aliança naquela hora ali. Passa a usar no dia seguinte, sem problema nenhum, sem impedimento, após orar ao Criador, explicar a razão de usar aliança. Se esse for o entendimento também de que socialmente é viável, se entender que não é socialmente viável, também nem use. Não vai fazer diferença. Exatamente. A aliança que vocês têm que ter está aqui, ó. É igual o mandamento do Criador, é na tábua do coração. Então a aliança do casal, ela tem que estar no coração, porque ela pode estar no dedo e pode não estar no coração. Eu sei que eu usei aliança durante 3 meses. Vocês me viram com vídeo aqui com aliança. Durante 3 meses, né? Então, quer dizer, e foi embora a aliança, porque não era a aliança do coração, mas a aliança do dedo, né? E também usei aliança só por questão social, não foi por causa de religião não, porque isso já há muito tempo eu já sabia. Apenas por questão social, para não causar atropelo ao cônjuge, né? Então, e a gente vê também o casamento de verdade com o Criador, tá lá logo no começo, né? Quando ele falou para Eva e para Adão, né? Para ele unir-se. Por isso deixará o homem a sua casa, seu pai, sua mãe, e unirá uma mulher, será a sua carne. Casamento é isso. Casamento também, a palavra na escritura casamento, às vezes significa relação sexual. Em alguns casos, quando fala, por exemplo, casar-se e dar-se em casamento, está se referindo à relação sexual. Então existe o casamento, que é morar debaixo do mesmo teto, casar, morar na mesma casa, e também na escritura uma conotação sexual, né, de ato sexual realmente, de transa sexual, ou ato sexual, no momento do sexo, que é casar-se e dar-se em casamento. Quando fala, por exemplo, assim nos dias de Noé, como era daquela vez, também será agora. As pessoas casavam-se, davam-se em casamento. O homem casava e a mulher dava para ele em casamento. Até hoje usamos o termo dar, né? A mulher está dando, ela deu para alguém, né? Quando fala que ela se entregou sexualmente. Porque é dar-se em casamento. A escritura fala disso do mesmo jeitinho, né? Só que lá não está dar, né? Igual a gente fala no pejorativo, negativo e vulgar. Mas está dar-se em casamento, que é a mesma coisa. Eu creio que sobre o casamento, amada, o básico é o que nós falamos e eu posso sintetizar. Sim. O que eu penso, e não vou dizer que eu sou dono da verdade, nem guru de ninguém. Eu iniciei o vídeo falando isso. E eu preciso terminar também. Mas o que eu penso é que usar aliança por questão social após fazer uma oração, eu creio que é viável. Casar no cartório é como tirar carteira de motorista. É algo humano, normal, que não deve ser negado. Nem à esposa, nem ao marido, porque isso transmite nas questões de leis do nosso país, né? Alguns direitos assegurados conforme esse contrato de casamento. Então, que não deva se privar de casar no cartório, não. Eu estou procurando me deslivrar do outro casamento para novamente me casar no cartório. E a questão, por exemplo, de festa é palpável. Estar alegre, não é contra o Criador. Ah, tem que tocar louvor. O que é louvor? Vai tocar música evangélica? Isso é contra o Criador. A maioria. Porque é música comercial para arrumar dinheiro, para vender disco. E para dar dinheiro às gravadoras e para lotar as televisões e rádios. Então isso não é louvor. Então você toca qualquer coisa, toca louvor também, mas pode tocar qualquer coisa que quiser, para alegrar a galera ali, mesmo que, né, não seja música de palavrão. Não é porque é funk, né? Porque a maioria dos funk é palavrão. Mas se tiver um funk que não é palavrão, o que impede? Eu gosto de um funk, sabia, amada? Não sabia. Eu gosto. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente no lugar onde eu nasci. Não, mas no nosso casamento a gente tá E com poder e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. É uma música que não tá falando nada contra ninguém. Eu gosto desse funk, sabe? Eu acho que é o único que eu gosto. E rap também, eu tenho gostado muito de rap ultimamente, né? Esses hip hop paulista. Mas é isso, amado. Vamos lá, acho que é isso aí.
Quem são eles? Que te manipula facilmente, que sempre prevê o que se passa na sua mente, te iludindo com rádio e TV, mentindo pra você. Eles estão no poder, a nova ordem mundial, eles apoiam o racismo. Tudo é negócio, fazem jus ao satanismo. Organização secreta, sem perguntar invade, destruíram as torres gêmeas, prazer Illuminati. Não é ficção, eles estão bem na sua frente. Não se ilude com os filmes, mano, não tem o Tom Hanks. Mensagem subliminar em todo lugar. Abre o olho, tio, eles vão te manipular. Parece loucura, não julgue sem saber. Sexo entre irmão, pra garantir o poder. Globo, Bandeirantes e Record SBT. Preste atenção, o olho tudo vê. Eles odeiam os pretos. Favela, sua vida não é tão bela, te enganam na novela. Maldita enganação, uma conspiração. Tudo é produto, eles vendem pro cifrão. No dólar cê não vê, pirâmide tá ali. Cuidado com o que vê, eles estão por aí, por aqui, tão em todo lugar. Sabemos que existe impossível de achar. Olha essa dupla, Bush e Satã. Mataram o Saddam, criaram o Vietnã. Falsificaram Obama, treinaram o Osama. Enquanto eles crescem, ficamos na lama. Não! Esse verso é complexo, parece ser sem nexo, mas fique bem esperto, eles podem estar por perto. Eles estão no mundo todo, em todos os lugares, de formas diferentes. Eles invadem os seus lares, infiltrados em várias partes da sociedade. A nova ordem mundial tentam criar, você sabe, teorias da conspiração. Várias eles fazem, mas pra mim e pra você, que diferença que elas fazem? São opostos à igreja, será essa a diferença? Mas por mim, tanto faz que as duas apodreçam. Ilumines, alubrados, Rosa Cruz e martinistas, sociedades das quais eu não conhecia. School em Bonzen, maçonaria, estão infiltrados até na CIA. Não sabia o que faziam, eu nunca ouvi falar. Será que eu devo me preocupar? Eles colocaram Prodigy atrás das grades. Quem não me garante que eles levaram Tupac? Que Illuminati, aperte start. A revolução está no rap, então faça a parte. Acorde e olhe ao seu redor que está acontecendo. Esteja sempre atento, olhe todo o movimento. Eu não quero guerrear, mas estou pronto pra guerra. Por isso eu mostro a realidade pra favela. Eles querem controlar minha mente, o meu corpo, a minha alma, minha vida, sua vida e a do povo. Porém, a força é a população. Devemos estar sempre atrás da informação. Por muito tempo eles estão em atividade e fazem parte da história desde a antiguidade. Cabe a nós descobrirmos a verdade, pra não fazermos parte dessa sociedade. What's happening right now? Right now. A hand. Is it burning or just a hand? I just feel it. You think it's Jesus? Yeah. Boom. Bah. Finish it, Lord. Bam, 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 pow. Semeando dinheiro, vamos semear dinheiro para colher dinheiro, não é assim que aprendemos com o sistema religioso? É, mas semear não é semear dinheiro, é semear a palavra. Olha a parábola da semente que caiu na beira do quintal, de um lado do outro, né? E no Velho Testamento nós vimos um espalhar, não semear, mas espalhar. Espalhei, dei aos pobres, a minha justiça permanece. Então, se semear tiver o sentido de espalhar, é dar aos pobres. E se semear tiver um outro sentido, o sentido é semear a palavra. Dinheiro não é para semear. Dinheiro é só para se contaminar com ele. Se não souber usar o dinheiro, acaba querendo cada vez mais dinheiro. Isso é um perigo terrível. A amada da minha alma está do meu lado, como sempre. O que é que nós temos hoje? Sim, eu recebi um outro e-mail, né, de um irmão,
E ele perguntou para mim sobre a queda do diabo. A queda do Lúcifer. Do Lúcifer, né? Que muitos acham que é Satanás. Então, aí ele falou, ele até citou aquela passagem lá que está em Apocalipse, aí ele falou assim, irmã Elaine, o diabo, ele estava no céu, no sentido que aquela passagem já passou, foi passado. Ele diz que Apocalipse, quando relata que o anjo brigou com a antiga serpente, foi num período anterior à criação do planeta? Isso, tanto é que ele fala assim, ele tem certeza que o diabo estava no céu. Sim, e não está mais. E não está mais. É porque nós temos uma visão física das coisas, né? Então nós vemos o céu como um lugar físico e a terra como um lugar físico, geográfico. Mas essa visão não está correta. As coisas espirituais não são como as materiais. O nosso Criador, ele é espírito. O inimigo da nossa alma é espírito. E as coisas espirituais, não é, minha amada? Não são coisas físicas. Exatamente. Então não podemos nunca afirmar assim, o diabo estava no céu ou está no céu. Com certeza. Né? Você observa quando ele fala, eu vim de rodear a terra. Então, é uma figura de linguagem humana para que a gente possa entender as questões espirituais. Mas nós vemos que o acesso desse diabo ao Criador, ele é constante. Ele não é uma coisa como o sistema religioso nos ensinou. Ou seja, o sistema religioso nos ensinou que ele esteve durante algum tempo lá no céu, ou seja, onde está o Criador. Sim. E depois de um certo tempo ele fez lá uma lambança, né? Ele se comportou mal e aí o anjo brigou com ele e o anjo jogou ele cá embaixo. Exatamente. E ele caiu aqui na terra, né? Então quer dizer, você veja que isso é uma visão totalmente assim, adequada à visão humana. Exatamente. Até porque quando cai na terra, se você for ver de uma forma científica, ele não caiu, mas foi atraído pelo campo gravitacional da terra. Né? Nada cai na terra, as coisas são atraídas. Um corpo físico atrai o outro. E quanto maior o corpo, maior a capacidade de atração dele. Isso é tudo pensamento físico humano. Isso não é espiritual. Agora, no espiritual, quando se fala na escritura sobre as questões espirituais, eles usam atributos parecidos com humanos. Sim. E físicos para a gente entender. Senão, como é que nós vamos entender as coisas espirituais? Se a gente nunca esteve lá e nunca viu. Exatamente. Né? E a mente não vai até essa esfera. Eu vejo as coisas espirituais, amados, no campo assim das coisas do Criador, como um rádio FM. Se eu pegar um rádio FM, eu vou ter uma faixa de 88 a 108 MHz. Então, toda emissora que estiver transmitindo nessa faixa, nesse range, eu posso escolher qual eu vou captar. Mas aqui na atmosfera que está envolvendo aqui você tem frequências de FM, tem frequências de AM, amplitude modulada, que ela trabalha na faixa de kHz, tá certo? De ondas tropicais, ondas curtas e tantas outras ondas. E hoje, ainda mais com a tecnologia, micro-ondas, que não acabam mais as frequências, né? Você vê que o celular fala de um para o outro aí, milhões de celulares, e nenhum entra na frequência do outro, porque é um range muito grande. Mas o que eu quero dizer é assim, meu amado, você consegue ligar um rádio FM e captar o que está sendo dito no celular do Lula para Dilma? Não. Não. Você consegue, então, ligar um rádio AM e captar a faixa de frequência de megahertz do FM? Não. Não. Se nós não conseguimos captar, amado, as frequências de rádio, como vamos entender, né? As coisas do Criador. As coisas do Criador. Ele habita em luz inacessível. Então, por isso que na Escritura tem o céu com ruas de ouro, né? Nós vamos para o céu, né? É tudo figura para poder a gente compreender, senão você não consegue imaginar. Assim também, amado, as questões com o inimigo, na Escritura ela está de um jeito para a gente entender da forma nossa. E o sistema religioso piora como sempre as coisas, porque ensina totalmente diferente. E às vezes o contrário. Né? Então você veja bem, a crença de que um dia houve um ser bom que ficou ruim, vamos dizer, a crença de Lúcifer, o anjo que era regente maestro do coral dos anjos e que um dia se envaideceu, essa teoria, essa crença é paganizada pela Igreja Católica e pelo protestantismo, que é filha da religião católica. Os protestantes não gostam que a gente fala isso. Com certeza não. Né? Mas a denominação católica gerou filhos através do Martinho Lutero. Eu bato muito nessa tecla porque é verdade. Você pode ir no site da Assembleia de Deus
e pesquisar. Somos uma comunidade protestante que seguimos os princípios da Reforma Católica do Padre Martinho Lutero. É filho do catolicismo. Não tem como negar isso, é impossível negar isso. Não seguem aquilo que o Criador iniciou, que Paulo deu sequência e eles próprios mataram Paulo e mataram o Salvador. Não seguem aquela sequência do Salvador e de Paulo. Eles seguem a sequência do catolicismo, da junção do paganismo romano, porque o catolicismo é a arca das religiões pagãs. Então tem tudo enquanto é paganismo no catolicismo. A doutrina de Lúcifer é uma delas. Você não tem a palavra Lúcifer na Bíblia Vulgata, está aqui. Se você pegar aqui a Bíblia Vulgata, essa Bíblia aqui, é a que nós temos, todos temos, que veio da Vulgata, aqui na Bíblia você não tem a palavra Lúcifer. Por quê? Porque aqui você tem uma palavra que ela veio do latim, mas não é o latim puro. Aqui se relaciona à estrela da manhã, a filha da alva, a brilhante estrela da manhã, a estrela d'alva. Eu sempre repito, aquela música, a estrela d'alva. A estrela d'alva é Lúcifer. É isso que o Jerônimo traduziu. E criou uma confusão, aí, literalmente, dos diabos. Exatamente. Criou uma confusão literal dos diabos, o Jerônimo. Amado, pense num camarada que pôde trabalhar a 1000 por hora a favor do diabo. Você tem muitos. Talvez você tenha pensado em Moody, Wesley, em Ziglio. Talvez você tenha pensado no Calvino. Porque tem muitos que trabalharam para o diabo. Mas igual Jerônimo e seu patrão, vamos dizer assim, né? Porque foi o cara que abriu as porteiras, o Constantino, iguais a esses, meu amado, jamais existiu até hoje. Jamais existiu até hoje. Os capetas que seguiram ele são muito mais suaves, igual Billy Graham, esses caras todos aí, Jimmy Swaggart. Esses que até hoje você ainda vê por aí. E cada vez tem a geração que vai se, né? São fichas pequenas perante Jerônimo. Esse cara foi o capeta. Jerônimo fez tudo o que você pode imaginar para poder avacalhar com a Escritura. Depois que ele tirou a Escritura verdadeira e colocou no lugar dela a impostora, a Vulgata, com o método maligno de traduzir ou transliterar. É nessa de traduzir ou transliterar que ele incluiu a doutrina do anjo bom que ficou ruim dentro da Escritura. Porque aí ele fantasiou a questão de Lúcifer. Entende? Ele apenas pegou uma palavra, portador da luz, que é o planeta, a estrela d'alva, que você conhece aí, é muito famosa nas músicas, e no lugar de portador da luz, ele colocou Lúcifer. Você todo dia está com Lúcifer na mão. Quando você vai fazer comida, você usa Lúcifer. Sabia? Fósforos. A palavra é a mesma. Quando você usa o fósforo, você não risca o fósforo, você está riscando Lúcifer. Amado, é tanta coisa que você fica meio beleléu. É verdade. Fósforos está no grego. E Lúcifer está no latim. Mas é a mesma coisa. Entende? A palavra fósforos é a mesma palavra Lúcifer. É o portador da luz. Mas isso não é o diabo de maneira nenhuma. É claro que hoje, porque a sociedade toda, né, e principalmente os que cultuam as questões satanistas, eles têm como o demônio, o capeta, o diabo, o capiroto, o orloco, o que você quiser chamar, eles têm o Lúcifer. Então virou sinônimo do diabo. Mas Lúcifer, a palavra é o portador da luz. Jerônimo inverteu, blasfemou. Entende o que Jerônimo fez? Ele blasfemou. O que é blasfemar? É falar mal? Eu achava que era isso, mas não é. Blasfemar é colocar em lugar de. É tirar uma coisa e colocar outra. Um impostor no lugar. Isso é blasfemar. Por isso que a gente ouve muito falar nos nomes blasfemados. Tiraram o nome Yahushua e colocaram Jesus. Isso é blasfêmia.
Entende? Então blasfemar é colocar em lugar de. É tirar uma coisa que é original e fazer uma transferência de identidade. Isso é blasfemar. Assim, Lúcifer, ligado ao mal, é uma blasfêmia, aquele que é realmente o portador da luz. Se eu perguntar a você, quem é o portador da luz, você vai dizer que é o diabo? Que luz que o diabo porta? Nós sabemos que o portador da luz é o nosso Salvador, o que morreu pelos nossos pecados. Ah, é, Rubens, mas é porque o outro perdeu esse cargo, agora Jesus pegou. Ai, meu amado. Fala mal desse contra o nosso Criador, não, meu amado. Não fala não, porque o Salvador falou, ele nunca esteve na verdade. Sabia? É verdade, isso é muito sério. Ele nunca esteve na verdade. Ele sempre foi o mal. Desde a época em que o nosso Criador o criou, já criou ele mal. Mas, amado, o nosso Deus, ele habita em luz e nele não há escuridão nenhuma. Você está blasfemando? Pega aí a Bíblia, lê Amalequitas. Vai, Saul! Você sabe aquela família lá do Esaú? Você sabe a família do Esaú, irmão de Jacó? Dentre eles tem um filho chamado Ameleque. Os descendentes dele são os Amalequitas, são seus parentes Esaú. Você não é filho de Israel? Eles são filhos do irmão de Israel. Então, eles são os Amalequitas, vai lá, mata as crianças que mamam, bebezinho no colo, Saul, mata. Vai lá, mata as mulheres, as grávidas, as moças, os cavalos, jumento, boi, tudo da família lá do que nasceu de Esaú, do Amalequita, mata tudo. Saul foi lá e matou tudo, amada? Não. Poupou. Matou criança? Matou, obedeceu ao Criador. Sim. Matou as meninas que mamam, as mocinhas, as virgens? Matou. Mas tinha uns boizinhos gordinhos. Olha o cão guloso do passado. Tinha uns boizinhos gordinhos lá, umas ovelhinhas gordas. E aí Saul falou, olha, eu vou desobedecer. É melhor eu matar só os humanos, porque eu não tenho amor ao próximo, e ficar com o que é dos humanos. Pegar as boizinhas para mim. E o Criador puniu Saul porque deixou vivo e não matou os animais. É amado, é o que está aqui, ó. Vem, cão guloso, dizer que eu estou mentindo. Fala mal de mim, cão guloso. Pode falar de mim, mas diz que eu estou mentindo. Então não conhece o nosso Criador. Conhece outros deuses. Eles conhecem Zeus, que é um deus boníssimo. Pergunta, amada, para um grego daquela época medieval lá, se Zeus era ruim. Claro que não era! Zeus é o melhor de todos, é um deus boníssimo. É o deus que eles adoram hoje. Sim. Até o nome é o mesmo. Se você pegar Theos, Deus, Dei, El, é tudo o mesmo Deus. O nome dele é Zeus. O nosso não é esse. O nosso é aquele que está aqui na Escritura. Eu faço bem e também faço o mal. Ou Isaías é mentiroso? É esse o Deus que nós temos. O que criou o céu e a terra e tudo que há aqui na terra. Ele criou o diabo. Eu sopro a ferramenta no fogo, a espada para matar. Eu formei o assolador para destruir. Para que eu formei o assolador? Isaías, para destruir. Para que foi formado o mal? Para fazer o papel do mal, destruir. Então, nunca houve um anjo bom. A luta de Apocalipse, respondendo a minha amada, para a gente fechar, é a luta que vai ocorrer no final dos tempos. Quando, mais uma vez, o diabo será enfrentado e será derrotado. Mas ainda não aconteceu isso. E o diabo hoje, ele não está aqui, nem ali, nem lá. Ele é espírito. Na hora que o Criador precisa dele para botar em Saul o desejo de ir lá matar os amalequitas, o Criador manda ele entrar em Saul e ele entra. E se tiver que espantar ele, o próprio Criador manda agora lá o Davi para tocar harpa. E o Davi toca e o demônio sai. É ele que manda. Se você for ler, amado, você vai ficar doido, porque não é porque o certo é terrível, não. O que está na Escritura, não. É o que te ensinar errado que é terrível. Está aqui escrito, ó. Ele é cabeça das potestades. Ele é quem manda, ele está no controle.
Agora, ele te deu livre-arbítrio. Eu não vou nunca dizer que meu Criador errou, porque ele nunca erra, ele é inerrante. Mas se uma visão humana se apoderasse de mim, eu diria que ele errou em te dar livre-arbítrio, em me dar livre-arbítrio. Porque nós só fazemos lambança com livre-arbítrio. Não é verdade? Sim. Então, por termos o livre-arbítrio, nós fazemos muito mais errado do que certo. E isso não é culpa do Criador. Por que que ele mandou o diabo ir lá para matar todos os amalequitas? Quem errou não foi o Criador, foram os amalequitas. Lê a história que você vai ver. Entende, amado? Os amalequitas cavaram o próprio mal deles. E o Criador estava lá para dizer agora, olha, é com vocês mesmo. Ó. Tô eu mesmo mandando aí o diabo. Ó. Vai lá, diabo, adversário. O diabo era quem lá? Era o Saul. Você acha que era quem? Era o Satanás que saiu de lá? Era o Saul. O diabo era o Saul. Imagine você uma amalequita. Lá vem Saul para te matar, tua família e teu bebê. Esse homem é o quê? É um anjo? Isso é o diabo. Isso é o demônio, não é isso que você vai dizer? E é isso que é. Foi mandado por quem? Pelo Criador. Não, acaso não é da boca do Criador que procede o bem e o mal? É, amado. Essa é a verdade. Agora, se você se manter reto, meu amado, justificado pelo sangue daquele que morreu na cruz, aí é outra história, porque você tem um livre-arbítrio para isso. Eis que te coloco dois caminhos diante de ti. Você que escolhe o teu caminho. E depois, aquilo que se planta, se colhe, a lei da semeadura. Tá certo? E aí, nós é que decidimos, certo ou errado. Eu falava com a minha amada, e não vou repetir aqui, mas você pode até procurar na internet, a experiência daquele jovem rapaz que aos 20 e poucos anos de idade ia assumir a presidência da empresa, da grande empresa, e perguntou ao antigo chefe que estava saindo agora, o antigo presidente, sobre a experiência no trabalho. Você encontra isso aí na internet. É uma fábula, mas é muito interessante. Agora é sobre o dízimo. Sim. É só os membros que dão o dízimo ou os pastores também? Se os pastores também entregam dízimo, como eles mandam os membros entregar, a questão de dízimo nas denominações, no sistema religioso protestante, é algo muito interessante e existem alguns paradoxos também, né? Porque é criado assim um roteiro, um tipo de trajeto, né, do dízimo, para eles contarem uma história. Eles criaram um caminho para contar essa história. Mas ao longo deste caminho, criado por eles próprios, eles mesmos se perdem no caminho que eles criaram. E eu digo isso por quê? Porque dá-se a entender que eles relacionam o dízimo com aquela ordenança antiga dos levitas. Dá-se a entender isso. Pelo menos esse parece ser o caminho que eles criam. Dizer assim, olha, o dízimo é bíblico, porque o povo de Israel dava dízimo para o Criador, para Deus, vou falar a linguagem dele, para Deus. E aí, eles entregavam o dízimo ao sacerdote, que era o homem que representava Deus na terra, né? Então você também agora deve dar o dízimo para Deus. Eles podem até dizer que foi antes da lei, né? Porque já que eles falam que o dízimo não é da lei? Que não é da lei, já que eles dizem que antes. Abraão deu dízimo. Né? Inclusive eles usam isso. Por exemplo, por que eu estou falando, e minha amada captou bem? Por que eu estou falando que o caminho que eles criam é um caminho que eles mesmos se perdem? Porque eles falam do dízimo de acordo com a lei de Moisés, que tem que entregar aonde? Na casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém.
Era o armazém que ficava no templo, um local reservado do templo para armazenar o dízimo, que nunca foi dinheiro, era, assim, coisas da terra, né? Comida. E dali era para ser entregue essa comida para quem? Para o órfão, para a viúva, para o necessitado e para quem precisasse, para o estrangeiro, né? Era para isso que se entregava o dízimo. Entregava ao Criador, fazendo com que o povo comesse esse dízimo. Isso que é o dízimo. Mas aí é o caminho que eles estão criando. Eles não dizem que tem que dar ao sacerdote para levar para a casa do tesouro? É. Só que quando você diz para eles assim, então vocês estão praticando algo da lei. Aí eles falam, não, mas peraí, antes da lei já existia o dízimo. Aí eles tentam agora nesse mesmo caminho, criar um desvio. Né? Porque Abraão deu o dízimo. E Jacó disse que daria o dízimo de tudo que conquistasse. Né? Aí, neste mesmo caminho que eles traçaram agora, passando pelo sacerdócio levítico, já há uma saidinha para poder justificar eles agora. Tudo que eles querem é justificar eles hoje. Sim. Né? Aí você vê o seguinte, a questão de dízimo envolvendo Abraão, já falei isso tantas vezes que eu acho que não preciso mais aqui parar. É só a pessoa procurar vídeos na internet aqui nosso, que vai achar sobre isso. Né? Essa questão do dízimo de Abraão, que ele matou os reis e entregou parte do despojo lá para o Melquisedeque, que depois foi dizimado pelo maior dizimista da Bíblia do Velho Testamento. Quem era o maior dizimista da Bíblia do Velho Testamento? Abraão. Davi. Davi dizimava a população todinha. Ele foi o maior dizimista. E Davi, o maior dizimista, porque se Saul dizimou centenas, Davi dizimou centenas de milhares. Então Davi dizimou muito mais. E o próprio homem que Abraão deu o dízimo, Davi foi lá e dizimou a família dele toda, acabou com Jebuseu, porque era uma nação Jebuseu. E ele tomou Salém, que era a central dos Jebuseus, e transformou em Jerusalém, a central da capital, de onde ele foi rei. Bom, mas isso não vem ao caso agora. A questão é a seguinte, o dízimo hoje das denominações protestantes é a forma pela qual o instrumento extrativista de dinheiro deles, que é o templo, consegue para poder se justificar e justificar tudo mais. Eles dizem, olha, nós precisamos do dízimo, porque tem que manter aqui o templo. Tem que manter a obra de Deus. Tem que manter a obra de Deus, como se a obra de Deus dependesse de algo nosso. Paulo, quando chegou para os atenienses, falou, o que você pode fazer com suas mãos para o Criador? Nada! Verdade. Ainda falou do templo. Olha, ele não habita em templo feito por mão de homens. Né? Mas eles ensinam tudo o contrário. Agora a questão do dízimo, em que o pastor dá o dízimo. Naquela época, se o caminho que eles traçaram e seguissem fosse o caminho dos sacerdotes, eles deveriam hoje dizer para o povo, olha, eu estou aqui te enganando, porque eu sou um homem entre você e o Criador, e isso não existe na Nova Aliança. Isso era coisa do Velho Testamento, que tinha sacerdotes. Isso não tem mais hoje. Né? Então não justificaria nem a existência deles. Agora, não como ser humano, mas como pastores templários, pastores de templo, né? de liderança religiosa. E se seguirem esse caminho traçado do sacerdócio levítico, deveriam eles também entregar o dízimo, porque o sacerdote levítico entregava o dízimo. Tanto que quando eles usam muito aqui Malaquias para falar de você, né? Quando Malaquias foi repreendido pelo Criador, Malaquias, o profeta, repreendeu os sacerdotes em nome do Criador, ele fala, olha, sacerdotes, este mandamento, isso que eu vou falar agora, toca a vós. Aí segue, aí diz, roubará o homem a Deus, todavia vós, os sacerdotes. Não está repetindo o sacerdote ali, porque já está encaminhado para os sacerdotes. Sim. Mas não tenha dúvida, pode ler, é do sacerdote que ele fala. Sim, só não entende quem não quer. Vós tem me roubado, e junto com vós toda a nação de Israel. Mas lá não está de Israel, mas está toda a nação. A nação que dava dízimo é a de Israel. Sim. Ele está escrevendo pro sacerdote de Israel. Exatamente. Não tem que estar escrito Israel mais ali, não tem esta dúvida que é Israel. Não é para mim nem para você, porque nem entregar dízimo nós não poderíamos. Se eu chego lá com a carroça cheia de mantimento, naquele casa do tesouro deles, que não é casa do tesouro, é casa de estoque. Quando bota tesouro, é porque a versão aqui está preparada para já puxar para dinheiro. Mas é um armazém, é um store, né? Tanto que na versão King James americana está store, armazém, e não casa do tesouro. Legal. Entende? Então vamos lá.
Então, quando chega no store, onde faz a estocagem, né? Se chegar eu ali, que sou brasileiro, vamos dizer que eu voltei no tempo. Vamos dizer que eu tinha lá uma terra lá, perto. Agora eu botei minha carroça cheia de comida. Se eu chegasse lá na casa deles, do armazém deles, para entregar esse dízimo, eu não poderia entregar. Porque eu sou imundo. Eu sou prostituto. Eu não tinha direito nem de entregar o dízimo. Então você vê que o caminho que eles traçaram para justificar eles hoje, não tem, eles mesmos se atrapalham no caminho, se for explicar, porque leva a muitas controvérsias, né? Aí, o que acontece? Quando o sacerdote recebia esses dízimos de Israel, ele tinha que separar para dar para a viúva, para o órfão, para o necessitado. Mas eles não estavam fazendo isso. Talvez estivesse negociando, não sei. Mas estava fazendo alguma coisa, porque o Salvador é textual. E o Criador, e diz através do profeta Malaquias, me roubares e ainda perguntem que roubamos? Ainda é hipócrita. Nos dízimos e nas ofertas, recolhidas. Alçadas. Aqui nessa aqui, ó, não tem alçadas mais, tiraram. Aqui o Macedo tirou. Eu agradeço o Maxwell de Caxias, me deu a Bíblia do Macedo. Tudo que eles queriam mudar, eles mudaram aqui. Tudo que queriam mudar, que atrapalhava eles, eles mudaram. E agradeço também a irmã Jarlita com o esposo. Nós estivemos lá no encontro abençoadíssimo e ela me doou aqui essa Bíblia gigante, a Bíblia Peshitta, né? A Bíblia Peshitta com os nomes em hebraico, essas coisas todas. E tá aqui uma ótima fonte de consulta, eu tenho, assim, olhado com bastante atenção. Tem aqui a dedicatória, ó, do irmão Maurinei e irmão Jarita. Olha aqui, Jarlita. É que quando bota o branco, é aquilo que eu falo, olha lá. Olha lá, eu tô clarinho. Se você botar muito branco na tela, aí atrás fica escuro, a minha cara como é que ficou escura, ó. Porque ó, os elétrons que compõem a tela do computador ou da televisão, eles não são ilimitados, eles têm um limite. Então, quando você apresenta um branco na tela, o que acontece? Os elétrons correm todos pro branco. Aí, no outro lugar, falta claridade, aí fica escuro. Aí tem que ter uma iluminação muito mais potente para tu mostrar branco assim para as pessoas. Tem que ter muito mais iluminação ainda do que tem. Mas eu agradeço aqui, viu, Jarlita, irmã Jarlita. Estivemos lá com os irmãos. Tinha outro irmão que trabalha no comércio com a sua esposa, né? Que, pô, fez uma participação muito linda naquele estudo, né? E todos que ali tiveram. Eu lembro da irmã do serviço social lá, que faz os trabalhos, né? Que contou a sua trajetória, aquela coisa toda. Foi muito maravilhosa aquela tarde em Itaipu. Passo uma tarde em Itaipu, né? Vamos para... Essa música linda aí demais. Só que a tarde em Itapuã, né? Então, um abraço aí a vocês todos aí, firme na rocha. Eu acho bonito essa iniciativa de trazer as pessoas ali a uma área bonita, uma coisa linda aquele local. Uma vista maravilhosa ali do mar, né? Da região oceânica de Niterói. E ali aquele estudo maravilhoso. Ali naquele local, é uma coisa que acontece todo final de semana. E ali a irmã Jarlita com seu esposo parte o pão espiritual e o pão material. E eu pergunto, irmão, o que mais você pode fazer, irmão? Esse amor que tem pelas pessoas, disponibilizando essa fonte de conhecimentos, né? Essa coisa toda, o que mais? Poderia caminhar para o templo para ouvir conversa fiada. Quantos 1000 anos para compensar 1 minuto ou 2 desse aprendizado bonito, onde não fica um falando e todo mundo ouvindo, mas onde todos que estão presentes participam, comendo o pão e também partindo o pão espiritual. Que coisa mais linda do mundo. Foi uma reunião maravilhosa. A Amada gostou? Muito, porque todos nós fazíamos pergunta, todos respondiam, entende? Um só não falava, sabe? Para os outros ficar ouvindo. Mas todo mundo participou. Foi muito bonito, muito gostoso. E do papá também? Tava gostosinho, né? Tava assim, uma delícia. Nós comemos lá uma comidinha muito saborosa que a irmã Jarlita fez, né? Isso acontece lá todo final de semana. E eu pergunto, irmã Jarlita, faz falta o dinheirinho que gasta aí servindo ao próximo, né? Com o alimento espiritual e material? Ou cada vez o Criador possibilita mais fazer isso? Não é verdade? Então eu parei aqui falando do dízimo? do dízimo, porque eu entrei aqui na Bíblia do Maxwell,
Maxwell também, nós estivemos na casa dele, almoçamos com o Maxwell, já tem tempo, com a Lá sua no esposa, Rio, né? no Rio. Ele mostrou um negócio que ele coleciona lá, né, do tempo antigo, né? E tivemos lá com a esposa dele, uma pessoa maravilhosa, né? Com os irmãos e aquela coisa toda, lá ali foi Duque de Caxias, né? Muito bom. Bom, irmãos, falo sempre 20 minutos, nós temos 12 aqui contado aqui no cronômetro, temos 8 minutos ainda para falar da questão do dízimo. Sobre se o pastor dá dízimo. Para não esquecer aqui o fio da meada. Olha, meu amado, o pastor, se ele der o dízimo, ele está dando para ele próprio. E por que eu digo isso? Porque quando passa a sacolinha, por exemplo, da coleta, ele pode até colocar um dinheirinho ali dentro. Quanto quiser. Daqui a pouco, as pessoas que recolhem o dízimo vão lá dentro fazer os cálculos e vai apresentar para ele próprio o resultado. E é dele mesmo. Ele é o gerente. Cada denominação é como se fosse um império. Esses homens, conscientemente, alguns poucos, e a maioria inconscientemente, eles seguem o papel dos imperadores antigos do sistema político. Que nós tivemos lá Ciro, tivemos Dário, tivemos Nabucodonosor, tivemos Ramsés, né? Tivemos Alexandre, tivemos tantos no Império Romano, o último foi Constantino. Mas eles seguem este padrão. O padrão é este. Não é o padrão de Paulo, de Pedro, de Silas, de Judas, o Judas, que não é Iscariotes, de... esqueci o nome deles agora, né? Dos homens do primeiro século lá, depois do Salvador. Não, eles não seguem os padrões desses homens. Eles seguem padrões imperialistas do sistema de império político. A grande diferença, amada, é que o imperador político ele tem também responsabilidades com os súditos. E o pastor, o líder religioso, ele não tem responsabilidade física com ninguém. Ele só toma, ele não gasta nada com o povo. É o contrário, ele pega de quem crê, de quem é fiel a ele, achando que é o Criador, e dá para quem não querem saber das coisas do Criador. Ele pega de quem tem interesse nas coisas do Criador para dar para quem não tem interesse. Aí eles compram horário de televisão. Algum dia, há 20 anos, fazendo programa na TV, esses homens conseguiram converter o dono da TV? Não. Não. Claro que não. E nem vai conseguir. Porque eles estão, na verdade, tirando de quem quer chegar ao Criador pelo caminho errado, mas está querendo chegar. É verdade. E agora ele dá para aquele que não quer nem saber. Exatamente. E cada vez que esse que não quer mais nem saber vê que ali só há engano, porque, amados, eu sou radialista. Eu trabalhei em rádio muito tempo. Então, eu estou falando de algo que eu conheço um pouquinho. Quando esses homens chegam para negociar com o dono da TV, com o dono do rádio, você acha que a conversa deles é igual com você? Você acha que ele chega ali falando, não, porque o Salvador, não, Jesus, não, porque Jesus tem que fazer a obra, e a obra... Você acha que são esses os termos da conversa? Você nem imagina que é que às vezes com um copo de uísque na mão. Aproveitei para beber água. Você nem imagina que às vezes é até mesmo com um copo de uísque na mão e que as conversas ali não tem nada a ver com coisas espirituais. Você não imagina isso, amado? Então você está falando aqui com quem sabe. Disso eu sei. Mas eu estou falando o quê? Que fulano, beltrano, ciclano, eu não estou apontando ninguém. Eu estou dizendo para você que o normal, que não deveria ser, mas é porque são homens enganadores que estão no engano, o normal é esse. O cara da televisão, ele tem um horário dele muito valorizado. E quando é programa religioso, o preço é maior. Eles dizem, olha, se você não me pagar tanto, tem aí um programa de esporte aí que está vindo aí para... Então precisa agora que você pague mais ainda. E esse cara que não quer perder a televisão, porque ela é uma fonte de grana para ele, ele vai, então toma aqui, ó. Puf, o dinheiro não é dele, ele está pedindo e tudo que ele pede o povo dá. Né? Nós estamos preparando o templo é dinheiro. Nós vamos mostrar que eles pedem dinheiro para construir templo e construir templo para pedir dinheiro. Exatamente. Então é uma roda. É. Né? Quanto mais o tempo passa, mais caro fica a televisão, mais caro fica o rádio, mais tem que ter templo para ter mais dinheiro, para buscar mais dinheiro. É um círculo vicioso do dinheiro. Ainda mais quando o programa é ao vivo, né? E quando é programa ao vivo, que eles vão fazer um extra,
Aí eles envolvem uma tecnologia de ponta de satélite, de equipamentos caríssimos de aluguel. Você hoje com a internet, amado, ninguém te engana mais. Você finge ser um canguloso e vai para o Google e pesquisa. Quero fazer uma transmissão ao vivo. Um show para 10 mil pessoas. Vê os preços que vão te cobrar para fazer a captação de imagem ao vivo. Eu já não digo nem para exibir na TV, que é outra coisa, e é altíssimo o preço. Mas para você hoje transmitir um programa ao vivo pela TV, vai para a internet você mesmo, amado. Eles ficam falando que a internet não serve para nada, para você não descobrir essas coisas. Eles têm medo que você descubra. Vá para a internet, pesquisa, ó, diz que assim, eu quero um orçamento para me ver quanto é que eu vou pagar para um show do lançamento do DVD gospel meu. Bota lá de bobeira só para você saber quanto é o preço. Agora, esse povo é fácil ser manipulado. O povo acredita em tudo, tudo diz amém. Sim. Amém, pessoal. Amém. Né? É verdade. Então é fácil. Agora, o dízimo que o pastor dá, se ele der, é só constar em papel, porque é para ele mesmo. Ele é o imperador religioso, do sistema religioso que ele está inserido e na denominação dele. É ele quem manda. Então, ele não vai dar dízimo para o órfão, para viúvo, para o necessitado, porque isso aí era uma aliança antiga da lei de Israel. E neste momento eles não são desse tipo de dízimo, mas do dízimo de Abraão. Agora, se você disser, então eu vou dar o dízimo para Melquisedeque, só que Melquisedeque já morreu, aí eles vão dizer, não, agora você tem que dar para mim, porque eu sou o representante do Criador na terra, eu sou o sacerdote. Aí eles entram no caminho que eles traçaram. Então cada hora eles falam uma coisa para poder justificar, pedir dinheiro. É verdade. Pode falar qualquer coisa, para mentira não tem regra. Para você percorrer o caminho da verdade, você tem que caminhar certinho na verdade. Para percorrer o caminho da mentira é como você fazer o caminho seu no deserto. Você vai para o lado que você quiser. Porque mentira não tem regra a ser seguida. E é o que eles fazem. Entende, amado? Estou um pouco gripado hoje, são 18 minutos já, eu acho que por enquanto tá bom. Ou faltou alguma coisa? Não, tá certo. Tá certinho? Então, só dizer isso para você, amado, dízimo é elemento da lei de Moisés. Está escrito em Hebreus. Lá está escrito assim, porque pela lei, Levi tem direito de tomar o dízimo de Israel, embora todos tenham saído de Abraão. Pela lei, Levi tem direito de tomar dízimo. Pela lei, dízimo é elemento da lei. E em Gálatas, se você está seguindo a lei de Moisés, você está debaixo de maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas da lei de Moisés para segui-la. Se segue um preceito da lei, a Escritura garante que está debaixo da maldição. E significa o quê? Se morrer, não terá salvação. Se o Salvador voltar, ficará. Não sou eu que estou dizendo. Leia Gálatas 3:10. Mas não leia porque eu estou te falando esse versículo, não, que eu falei aqui até pelo hábito. É verdade. Leia tudo. Tudo. A carta de Gálatas eu não sei como está na Bíblia. Eu não sei como os cães gulosos deixaram na Bíblia. Porque eu estive lendo um pedaço do Evangelho de Tomé. Evangelho de quem? De Barnabé. De Barnabé. Eu estive lendo um pedaço do Barnabé. O Evangelho de Barnabé eles não deixaram na Bíblia. Vamos ler um pedaço de Barnabé depois? Eu me comprometo. Eu vou ler todo o livro de Barnabé, eu me comprometo. Olha essa criança entregando os tênis. Pastor, olha, entregando os tênis. Saindo daqui, ele está no chão. Oh, pastor, olha a cabeça dele. Olha a cabeça dele, pastor. Meu Deus! Fala aqui, profeta, o que está acontecendo aqui, profeta? Está sendo liberada sobre a cidade de Canoas, aqui sobre o estado do Rio Grande do Sul, uma unção de prosperidade, queridos. As crianças está sendo derramado sobre as crianças como um pó de ouro. As crianças ofertaram. Esse menino aqui ofertou o seu tênis e Deus liberou algo tremendo sobre a vida dele. Essa criança está hoje aqui também. Deus está liberando algo violento sobre nós aqui nessa noite. Sebastião, olha aqui. Meu Deus. Esse nenê, eu vi, ele não tinha nada, começou a crescer agora. Olha ali, Pastor Joel, a mãe dele veio falar comigo agora que ele ontem, à noite em casa,
disse que sim, falou pra mãe dele, mãe, eu preciso trazer meu dízimo, porque esse é pro pastor, e esse é pro pastor Joel Eng, a primícia. Meu Deus. Olha isso aqui, fala, Bravo, o que está acontecendo, pastor? Está acontecendo algo aqui, queridos. Você que está, olha só, está vindo sobre o corpo dele, está vindo para a testa dele. E esse menino, ele determinou em seu coração que seria dizimista. Ontem ele determinou, falou para a mãe dele que ele seria dizimista, que ele gostaria de ser dizimista. E olha o que Deus está fazendo. Pastor, e a mensagem hoje foi que aqueles que saem do Egito saíram com as mãos cheias de ouro. Esse é o sinal da saída do Egito. E aqui Deus começou a derramar ouro sobre a cabeça das crianças. Aleluia! Essa é a geração que está saindo do Egito. Do bairro mais violento, mais pobre da América Latina. Deus resolveu descer aqui e fazer esses milagres. Oh, glória! Aleluia! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aqui pela internet, aproveitando este meio gratuito, pelo menos pelo YouTube, eu não sei até quando, mas tomara que seja para sempre. Mas ao lado da amada da minha alma, estamos aqui semeando. E aí, amada, qual é a situação atual? Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Aproveita. Então, por que muitas pessoas que estão no sistema religioso, né, que estão lá nos templos, nas igrejas, quando vê a gente ou outros irmãos falando essas coisas, certo, eles falam que é algo novo, ou muitos classificam como heresia? Heresia. Não é verdade? Uhum. Assim como tem aparecido vários irmãos, como o irmão Vieira, o Sim. irmão Darcy, Sim. o irmão Rodrigo também. Irmão Rodrigo. Não é verdade? Tem Então, falado essas coisas que parecem novas, né? exatamente. Então, eu gostaria de saber, assim, por que eles têm essa reação? A reação primária, normal, né, dos irmãos é achar que é algo novo. Porque nós temos por novo o que nós estamos conhecendo a partir daquele momento. Não é verdade? Exatamente. Eu, por exemplo, quando era jovenzinho, só para dar um exemplo, eu passei a ouvir algumas músicas dos Beatles. E para mim eram músicas novas. Entende? Obladi, Obladá, sabe? Essas músicas dos Beatles. Então eu passava, poxa, esse conjunto novo é muito bom. Aí minha irmã Célia, mais velha que eu, 1 ano ou 2, isso é os Beatles dos anos 60. Mas a gente sempre, quando conhece alguma coisa, pra gente é nova. Porque nós estamos conhecendo a partir daquele momento. Aí nós passamos agora a achar que é novo. Da mesma forma, é a pregação real do Evangelho. Exatamente. Agora, como é que você prova que essa pregação do Evangelho não é nova, é antiga? Porque você vai para a Bíblia e nela você encontra a Escritura e você vê Paulo pregando da mesma forma. Você vê o Salvador pregando da mesma forma. O que eu estou dizendo para vocês, isso é muito simples de entender, é que o que você aprendeu não é definitivamente o que eles ensinaram. O que eles ensinaram hoje para você parece coisa nova. E eles, esses cães gulosos, amada, o sistema religioso, eles aproveitam da própria Escritura para usar um texto na Bíblia, um trechinho pequeno, porque quando eu falo Escritura, eu estou falando na leitura toda. Sim. E quando falo em Bíblia, estou falando que eles pegam um pedacinho manipulado. Então eles próprios pegam um pedacinho manipulado na Escritura para dizer assim, porque se alguém vos pregar um outro evangelho que não seja esse, que seja anátema. Aí a pessoa fala, olha, é verdade. Esse pessoal que está aí hoje, a gente falou aqui alguns nomes, né? Sim. Como Darcy, irmão Vieira, Rodrigo, mas são inúmeros, amados. É que na hora lembramos desse. Sim, mas são inúmeros, inúmeros, inúmeros. Basta ver pelos comentários dos vídeos. Não são 3 pessoas pregando isso. E nem são os primeiros. Talvez você ache que o irmão Rubens é o primeiro, porque você está tendo como novo. Mas se for observar, muita gente já pregou sobre isso. Com muitas pessoas que a gente conheceu em algumas palestras, que diz pra gente que já teve o mesmo tipo de pensamento. Já conhece isso há muito tempo. Já conhece há muito tempo, né? Apenas não havia um meio de comunicação poderoso, como a internet, para difundir essas coisas. Tá certo? Então a nossa visão é meio caótica. Nós vemos o que é velho como se fosse novo, porque nós não enxergamos antes isso. Assim eu quero dizer o seguinte, essa pregação do Evangelho, desta forma, é a antiga.
E Paulo, quando está falando para os Gálatas, se alguém pregar um outro evangelho, que não seja esse, seja anátema. Por que que Paulo entrou neste assunto? Porque é justamente o que estava ocorrendo. Sim. Se você ler o livro de Gálatas com bastante atenção, você vai ver Paulo falar assim, ó. Ó insensato Gálatas, mal vos deixei, já saíram deste que está escrito aqui, para um outro evangelho. Olha aqui, por exemplo, eu estou trazendo aqui, ó, isso aqui é uma da internet, lições bíblicas da Escola Dominical da Assembleia de Deus. Sim. E eu boto aqui com toda a autoridade que eu tenho, porque eu estive muitos anos comprando essa revista, pagando por ela, para aprender o erro. Aprendi errado aqui, ó. Eu não estou falando de outra pessoa, eu falo de mim, ó. Eu aprendi errado com essa revista durante muito tempo. Então, veja bem, se você está vendo bem daí, ó, lições bíblicas de 2011, Atos dos Apóstolos. Aí você pega essas lições bíblicas e pega a escritura. Parece uma outra coisa. Outra coisa. Agora, essa coisa aqui que está aqui é o habitual. Esse não é novo para você. Porque é assim que aprendeu há muito tempo. Então, esse que está aqui, né, no livro da Escola Dominical sobre Atos, você que não quiser comprar a revista para não dar autoridade aos cães, tem na internet. Alguém postou na internet. Você pode ver o que eu estou falando e confirmar. O que que ocorre? Se você, alienado pelo sistema religioso, vê essa revista Lições Bíblicas sobre Atos, aí depois você pega e acompanha os vídeos que nós fizemos de Atos. Sim. Ou o filme. Assista com o irmão Rubens. Está na internet de graça. Eu não estou falando para você comprar nada. Pode pegar tudo de graça. Está na internet, aqui mesmo no canal, você sabe disso. E aí você compara ou com a leitura da Bíblia que a gente fez juntos, sim, ou com o filme, ou com a Bíblia. É. A escritura que está na Bíblia. É até melhor. Aí você vai ver, sabe o quê? Poxa, o que está aqui, como é que não fala nada do que está aqui? Verdade. Entende? Aí você parece que está lendo um outro livro. Mas entenda isso, meu amado, isso é muito importante. Entenda isso, por favor. Presta muita atenção para você entender isso. Se você está acostumado com o sistema religioso a ver as coisas do Criador, esse livro para você, essa revista é perfeita. Porque parece que está toda de acordo com a Escritura. Porque aqui tudo que está sendo dito está sendo mandado ver na Escritura para você comprovar. Entende? Agora faça o teste, meu amado. Diga o seguinte, olha, eu acho que esse irmão Rubens, ele é do diabo. Eu vejo o pessoal falar que esse irmão Rubens é herege. Esse irmão Rubens troca de mulher como troca de roupa. Que é assim que eles falam de mim. Só faltaram falar que eu sou gay, mas daqui uns dias vão falar também. Mas eu não me sinto ofendido em ser gay, não. Não teria problema me chamar de gay. Entende? É problema de vocês. Agora, gay eu nunca fui. Nem ladrão. E nem coisa nenhuma horrenda. Eu nunca fui. Mas podem falar que eu sou tudo horrendo para vocês. E você, amado, que ouviu falar de mim, do irmão Rubens, tá bom, pode me ter como o pior dos homens. Mas faça um teste com você mesmo. Você quer servir ao bem, ao mal? Você quer agradar o homem ou ao Criador? Então esqueça que esse pecador que está aqui é falho. Esqueça que essa que está do lado dele, que compactua com ele, é falha. Esqueça tudo que falam de nós, porque já falam também da Elaine, não é só de mim. Esqueça isso por um minuto. Pegue ou compre na loja, ou se você preferir, pegue na internet, faça o que você achar melhor, essa revista, Lições Bíblicas. Se possível, a de professor começa aqui. Está aqui, do professor, mestre. Aqui dá para ler que mestre. Que aqui ainda manda fazer do jeito do sistema. Aí você faça um teste, amado. Mesmo achando que eu sou herege. Faça um teste, não custa nada testar. Leia as lições bíblicas, porque você já está acostumado a ler com essa metalinguagem. Leia. Beleza. Olhe lição por lição. Entenda o sentido que está falando aqui. Agora, acabou isso? Demorou o quê? Uma semana? Não tem problema. Entenda que você já perdeu quase a sua vida toda e está perdendo a vida eterna por não conhecer a verdade. Agora você perde uma semana lendo a revista. Não tem problema.
Agora perca mais uma lendo o livro de Atos. E você vai perceber, sabe o que, amado? É uma coisa aqui. É outra coisa aqui. Não parece que isso aqui está falando disso aqui. É outra história. Só para você ter uma ideia, eu não estou aqui para meter o pau na revista, eu apenas falo que essa revista te engana, porque a mim essa revista enganou. Eu não estou falando deles, estou falando de mim. Eu não estou falando do enganador, estou falando do enganado. Eu fui enganado muito tempo. Eu tenho direito de falar isso. Eu fui enganado porque eu estava na Assembleia de Deus que me disse que servia ao Salvador. E lá está escrito, eles servem Martinho Lutero. Seguem Martinho Lutero, está escrito isso no site da Assembleia de Deus. E eu comprei, paguei com meu dinheiro que eu ganhei trabalhando, muitos meses, de 3 em 3 meses, muitos anos, de 3 em 3 meses, uma revista dessa, para ver que não está de acordo hoje com o que está aqui. Então faça só o teste, faça isso. Agora, você observe o seguinte, olha aqui os capítulos que eles falam aqui, ó. Eu vou ler para você. Pode ler, minha amada? Sim. Então vou ler aqui. Olha aqui, ó. Lição de 1 a 13, olha as lições. Atos, a ação do Espírito Santo através da igreja. Página 3. A ascensão de Cristo e a promessa da sua vinda, página 11. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, 19. O poder irresistível da comunhão na igreja, 27. Sinais e maravilhas da igreja, 35. Importância da disciplina na igreja, 43. Assistência social empolgante negócio, 49. Quando a igreja de Cristo é perseguida, 57. Até que fim que falou de perseguição da igreja, mas não falou de Paulo, falou da igreja. Sim. E você, quando eu voltar aqui agora, você vai saber por quê. A conversão de Paulo. O evangelho propaga-se entre os gentios. O primeiro concílio da igreja de Cristo. As viagens missionárias de Paulo. Paulo testifica de Cristo em Roma. É muito bonito. Só tem coisa bonita aqui. Aí você vai ver nas lições dele, é tudo bonito e tudo para incentivar você a continuar no sistema religioso. Mas o que você vê em Atos a vida toda é o sistema religioso prejudicando o bom andamento do evangelho. Isso é o que você vê em Atos o tempo todo, ou não é? Aí eu, quando vi essa relação aqui eu fiquei abismado. Eu falei, olha, botaram aqui a perseguição da igreja. Quando a igreja é perseguida, página 57, lição 8. Falei, poxa, então eles vão falar alguma coisa do sistema religioso que perseguiu a igreja. Perseguiu Pedro, Paulo, perseguiu Silas, João, Pedro, logo no início de Atos. E depois que Paulo se converte, perseguiu, foi Paulo a vida toda. Foi mesmo. Aí eu pensei, vou mostrar aqui o sistema religioso perseguindo. Para minha surpresa, amada, olha aqui. Quando a igreja de Cristo é perseguida, Cristo que eles chamam que é o Messias nosso. Quem é esse perseguidor que eles estão falando? Parece mentira, inacreditável. Leia a revista, amada. Não confia nas minhas palavras, não. Leia. Quem é o perseguidor que eles estão falando? Paulo. Paulo. O sistema religioso, que eu estive lá enganado muito tempo, que me enganou, eu me sinto lesado por isso, porque perdi dinheiro dando para o sistema religioso. Eu não dei porque me forçaram a dar, mas me convenceram a dar com a mentira. E eu provo que é mentira diante de qualquer tribunal, porque aqui está diferente. Quando eles falam da perseguição da igreja, eles estão atribuindo a Paulo o terrível pesadelo de ser um perseguidor da igreja. Não atribui ao sistema religioso porque são eles próprios. Está aqui escrito, amado. Lê para você ver. Tanto que na lição, olha bem, a lição número 8, quando a igreja é perseguida. A lição número 9, a conversão de Paulo. Acabou a perseguição da igreja. Paulo se converteu, daí para frente não tem mais assunto disso. Mas você não lê a revista toda não, se não quiser. Se você não quiser fazer o teste, é um direito seu. Pode continuar alienado. Mas escapa dessa. Escapole da lição número 8. Quando a igreja de Cristo é perseguida, ele está falando de Paulo. O perseguidor é Paulo. O que você vê em Atos o tempo todo é o sistema religioso
que perseguia a igreja. E Paulo saiu do sistema religioso. Isso eles não falam. Que Paulo saiu do sistema religioso, você fica sem saber. Mas que o sistema religioso continuou perseguindo a igreja, continuou. E agora perseguia quem? O maior expoente da igreja, Paulo. Então, meu amado, você vê que o que parece novidade quando ouve a gente falando, e eles vão para Gálatas dizer, mal saíste que outro anjo do céu pregar outro evangelho seja anátema, até se fosse anjo, Paulo está se referindo a eles. Porque Paulo mal deixou os Gálatas e os Gálatas já mudaram. Eles convenceram primeiro os Gálatas a enfiar no evangelho errado. Porque Paulo falou, mal vos deixei, insensatos Gálatas, vocês já saíram deste para outro evangelho? Até anjo, se pregar outro evangelho, seja anátema. Os Gálatas já tinham saído do evangelho. Aí Paulo em Gálatas só vai, ó. Por que eles usam esse pedacinho de Gálatas? Para dizer que a gente está pregando coisa nova e heresia. Só esse pedacinho. Porque se usar o resto é contra eles. Porque Paulo falou muito contra eles. Então, só para completar esse assunto, né, para fechar o assunto inclusive. Quando você ouve falar de coisa que parece nova, essas coisas não são novas. Essas coisas são as primeiras, as verdadeiras. É que desde Gálatas para cá, que eles vêm modificando essas coisas. E aí parece que o que é original, o antigo, é o novo. Porque do seu avô, sua avó, seu bisavô, seu tataravô, todos estiveram enfiados debaixo desse sistema religioso que você talvez esteja até agora. Mas se você quiser tirar isso a limpo de forma simples, você pergunte a si próprio. Você imita o Salvador, Jesus e Yahushua? Se imita, por que você constrói templos? O Salvador nunca construiu um templo. Então, se você ou seu pastor construir templo, a quem você está imitando? O Salvador falou para não juntar tesouros. Seu pastor tem tesouros? Os templos que ele tem são tesouros. Vale dinheiro. São patrimônios. Tem equipamentos caríssimos lá dentro e tudo mais. Tudo é dinheiro. Isso é tesouro, onde a traça rói. Sem contar com alguns que têm avião, têm mansões. Isso é juntar tesouro. Isso é desobediência ao Criador. Entende, amado? A irmã Rubens, você também junta. Pode me acusar, amado. É que eu procuro não mostrar as coisas. Algumas vezes eu ainda escapulo mostrando para poder calar a língua de um bando de diabo, de capeta que fica atormentando. Mas eu posso dizer que eu não junto, porque eu e a amada da minha alma, nós não juntamos tesouro. Viu, amado? Então eu posso chegar e falar para você essa verdade. E é algo contrário juntar tesouro. O Criador mandou não juntar. Não acumular riquezas a riquezas. E muito mais riquezas mal adquiridas. Enganando as pessoas. Eu creio que está bom por aqui, né, amada? Respondi ou falta mais alguma coisa? Pode ficar à vontade. Como você sempre esteve à vontade, né? Não, respondeu. Tá certo? Uhum. Então tá bom. Bom, nós continuamos. E eu gostaria de dizer a você que eu não tenho nada pessoal contra um ou outro das instituições religiosas. Quando eu falo aqui que eu fui enganado pelos autores dessa revista, é porque eu fui levado pela direção da denominação onde eu estava a comprar a revista para acompanhar a escola dominical. E hoje eu vejo que, embora eles citem muitas coisas da Escritura, e aí eles usam como a Bíblia, um pedacinho aqui e ali, mas apenas para poder tentar achar na Bíblia trechos que vão dar conformidade ao que eles falam, vá realçar o que eles falam, vá testificar o que eles falam, vá assegurar de que é certo o que eles falam. Mas quando lemos o texto inteiro, nós vemos que não está nada disso de acordo com a Escritura. Eu peguei aqui a lição número 8, ó, quando a igreja é perseguida. Ele começa com Mateus. Bem-aventurados sois vós quando os injuriarem e perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Ele já começa a insinuar que foi bom a igreja ter perseguido. Eles dizem nessa lição, inclusive, que foi semeado sangue, martirizado de Estevão, e isso foi bom para a igreja crescer. Então eles vêm aqui justificar tudo que eles fizeram de ruim. Lê para você ver, amado. Parece que eu estou mentindo, não parece? Parece que eu estou mentindo, amado. Aqui eu não vou achar aqui agora para te mostrar, não, mas está aqui, ó. O sangue de Estevão, achei, ó. Tua testemunha se derramava, também eu estava presente e consentia na morte. A evangelização de Saulo teve início com o sermão de Estevão em Jerusalém, sendo completamente em Damasco, por Ananias, em breve que a localidade perseguida da igreja universalmente e tal. Temos a grande comissão, não tá, eu não sei onde está por aí.
Mas pode procurar que você vai ver, dizendo que o sangue semeado de Estevão foi bom para que a igreja expandisse. Porque eles mesmo mataram. E aí eles justificam tudo de ruim que houve, ainda chama de mártir. Massacra o cara a pedrada e é mártir. Essa palavra mártir, amado, foi criado por eles para poder encobrir as lambanças que o sistema religioso fez e vem fazendo ao longo dos anos. Então é o seguinte, olha, sempre a amada da minha alma, Elaine, a minha companheira, ela tem recebido e-mails de algumas pessoas perguntando algumas dúvidas sobre o que nós temos aqui ensinado. Pela piedade do nosso Criador, eu já não falo mais misericórdia, porque a gente vai descobrindo as coisas e vai, né, modificando o nosso linguajar. Então, pela piedade do Criador, nós estamos aqui mostrando algumas verdades da Escritura. E surgem muitas dúvidas. E a amada da minha alma, ela sempre tem respondido às pessoas no que é possível, mas, na verdade, eu mesmo respondo, às vezes, a mesma coisa para 3, 4 pessoas por dia. E gravando aqui e colocando no ar, eu creio que as pessoas podem ter as suas dúvidas sanadas de acordo com dúvidas de outros que perguntaram. Assim eu convidei a amada da minha alma, que está aqui do meu lado, para poder fazer comigo esse vídeo aqui agora. Então, Rubens, eles têm enviado e-mails perguntando assim que se deixarmos, né, se deixar os templos, a denominação, como é que vai fazer para agradar o Criador, né? Entendo. Você entende? Como vai fazer para agradar no sentido de ofertar, dizimar, de cantar louvores a Ele, como Sim. se isso fosse importante para a nossa salvação. Sim. Então, essas são uma das perguntas mais frequentes que eles fazem. Então, eu não condeno ninguém, amada, por vários motivos. Primeiro que eu, até pouco tempo, também tinha essa visão, né? Como você também tinha. Exatamente. Né? Então, a gente não pode dizer que está todo mundo errado, que é todo mundo burro, de maneira nenhuma. Na verdade, nós estamos condicionados dessa forma, porque nós aprendemos assim há muito tempo, e nossos pais, nossos avós, gerações vêm aprendendo assim. Mas essas gerações que têm aprendido assim, elas assim se comportam por não conhecer a Escritura. Aqui está assim, ó, o meu povo perece por não conhecer a Escritura. Nós pensamos que conhecemos, mas não conhecemos a Escritura. Nós conhecemos o que o homem nos ensina e nos manda olhar na Bíblia apenas para justificar o que eles estão falando. Mas quando eles falam coisas que são assim até contrárias ao que está escrito aqui, nós achamos que é verdade. Porque quando ele manda a gente ler um trechozinho, parece que é aquilo, né? Mas não é. Então a questão aqui é a seguinte: o que eu posso fazer para agradar ao Criador? Não é isso? Exatamente. E assim, no dia que eu morrer, ou se for levado ao céu, que eu seja salvo. Primeiro, quando a gente fala ser levado ao céu, nós estamos falando de uma linguagem poética, da forma que a Escritura nos narra. Mas, claro que o céu ali é um espaço infinito. E, na verdade, nós seremos teletransportados para uma dimensão que nós não conhecemos. E aí, por isso, nós falamos céu, porque é mais fácil entender dessa forma. Mas, de maneira nenhuma, o Criador está no ar, aqui solto aqui no ar, né? Acima da gente, na região do cinturão de Clark, onde ficam os satélites, ou fora da Via Láctea, não. Não é um local geográfico, entende? É um local fora da geografia que nós conhecemos. Aí a gente fala céu para ficar mais fácil compreender. Algumas pessoas têm dito para mim, você fica falando céu, céu. Não, amados. Tem que falar o que todo mundo entende, que nós entendemos. As coisas espirituais, nós não temos como avaliar e ver assim, ó, com olhos carnais. Então, por isso, Salvador falava de coisas que não conhecemos para a gente entender o que não conhecemos. Diz que no céu tem rua de ouro, não sei mais o quê. É tudo uma linguagem figurada, poética, vamos dizer assim, para a gente entender as grandezas e maravilhas. Mas deixa eu entrar no assunto, minha amada, é melhor, né? Amados, nós temos que ter a consciência do que está escrito aqui e respeitar o que está escrito aqui na Escritura, que ficou na Bíblia. E como vamos fazer isso? Acreditando no que está escrito. Aqui está escrito que o sacrifício perfeito foi feito. Se o sacrifício perfeito foi feito, eu não tenho mais como aperfeiçoar esse sacrifício. Eu não tenho agora como contemplar, finalizar, terminar essa obra. A obra está feita. Então eu posso ir para o templo. A única coisa que vai acontecer é desagradar ao Criador, mas nunca agradar. Porque não pediu isso. Entende? Ele fala, sacrifício não quero. Eu quero misericórdia, ou seja, perdão do próximo. Então, quando você achar que está fazendo alguma coisa para completar a sua salvação, amado, pode ter certeza, você está fazendo o oposto e se enfiando debaixo do buraco. Na maioria dessas vezes, você está negando ao Salvador e pisando o sangue dele, profanando o sangue dele, como Paulo bem escreveu. Assim,
nós temos que ter a consciência, o que está escrito vale. Lá está escrito que ele, uma vez por todas, extirpou o nosso pecado para nos conduzir à salvação. O que você tem que ter cuidado hoje não é para conquistar a salvação, é para não perder a salvação. E como é que você perde a salvação? Desobedecendo. É você que está rejeitando. Você tem livre-arbítrio, você não é obrigado. Ah, ele me salvou, agora eu vou ser salvo e acabou. Não, você não é obrigado. Então, tendo você o livre-arbítrio, você pode jogar por terra, enterrar ou matar a sua salvação. Principalmente se você desobedecer ao Criador. Desobedecer o quê? Nos 10 mandamentos? Não. Nos quaquilhões de mandamentos. Ué, irmão Rubens, mas tem 10 mandamentos ou quaquilhões? Tem quaquilhões de mandamentos. E todos esses mandamentos você não desobedece se você amar o próximo. É isso que ele falou. O Salvador é inteligentíssimo, ele falou, um mandamento vos dou, um. Se você amar o próximo, você não prostitui, você não peca contra o seu leito, que você dorme, que está escrito, você não fornica, você não rouba ninguém, você não machuca ninguém, você não maltrata ninguém, você não faz nada contra ninguém se você amar o próximo, nem a você mesmo. Então você não vai ficar se embriagando para ficar caindo aí pelo chão, você não vai ficar por aí perdendo a sua credibilidade por causa de bebida, não vai estragar seu pulmão com cigarro, nem com maconha, nem com cocaína, não vai se prostituir com outro homem, ou mulher com outra mulher, ou com homem com mulher, ou mulher com homem, entende? Nada você vai fazer se você amar o próximo. E aí não perderá de maneira nenhuma a sua salvação. Agora, se você falar, eu tenho que ir para o templo, aí, meu amado, você está indo no contrário. O templo é ele. Ele é o nosso pastor dos pastores. Ele é tudo para nós. Tudo é ele. É o Salvador. Entende? E ele fez esse novo templo, não construído por mãos de homens, mas construído pelo próprio Criador. Esse templo é ele, sou eu, é você, somos nós. Todos somos templo do nosso Altíssimo. Não precisamos ir até o templo. Denominação ele não tinha, nós temos que imitá-lo. Por que você vai ter? Se você tiver denominação, você não está imitando ele. Você está imitando Constantino ou qualquer outro, ou os fariseus, ou os saduceus, mas não está imitando ele, porque ele não tinha denominação. Ele, hora nenhuma, chamou você para ficar indo a templo. O problema do templo, amado, eu não me canso de repetir, é porque tem altar. Não é o local de reunião em si, é o altar que tem ali. Aquele altar, aquela peça do templo é que é o pior de tudo. Aquele altar não é o nosso altar. E a Escritura diz, porque existe um altar do qual não tem direito de participar os que servem ao altar de pedra, ao tabernáculo. Entende? Então eu creio que é isso, amada. Tem mais alguma coisa em cima desse assunto que a gente possa discorrer? Não, desse não. Tá tudo certinho, né? Então eu agradeço a sua atenção e nós vamos continuar fazendo esses vídeos diferentes aqui. Así debemos de agarrarnos del Señor. ¡Fuerte! ¡Ay! ¡Oh, oh! Felicidades, pastor, felicidades. Estuvo buenísimo el servicio. No, y el número ese del perro. Sensacional. Dios, cómo me he reído. En serio que me divertí. Qué bueno que le haya gustado, doctor. Pastor, sí. Voy a invitar, si usted me lo permite, a unos empresarios muy importantes. Sería bueno que conociera nuestra congregación, ¿no lo cree así? Desde luego que sí, doctor. Hasta luego, pastor. Hasta luego. Verdadeira lição.